você já sabe, às segundas-feiras eu faço um remake, um repeteco do que nós conversamos na Casa da Rocha no domingo, ou seja, no dia anterior. Por quê? Porque eu já disse aqui algumas vezes que a gente frequentemente desce do palco pensando assim, puxa vida, deveria ter dito isso, ou puxa vida, não deveria ter dito isso. É muito frequente para a gente que está falando, pregando, trazendo a reflexão da palavra, ter esse sentimento de que poderia ter feito alguma coisa diferente, falado, enfatizado algo diferente. Por isso, segunda-feira, eu gosto de dar essa rápida repassada aqui, é o que eu farei hoje. Bom, nós estamos conversando sobre o Evangelho de Lucas na seguinte ótica. Lucas escreveu para Teófilo. O Evangelho de Lucas é resultado dessa correspondência, desse trabalho que Lucas fez, registrando os fatos para um personagem do qual nós não temos muitas informações, a respeito de quem nós não temos muitas informações, mas é uma pessoa importante porque Lucas faz isso e talvez, provavelmente, tenha financiado o trabalho de Lucas. Mas enfim, isso é só detalhe. Estamos falando sobre várias coisas que Lucas registra e tentando perceber o que Lucas quer dizer para Teófilo. Nós chegamos no capítulo 3. Eu lerei aqui para você do 15 ao 22, tá bom? Se você tiver Bíblia aí, acompanhe, porque eu não tenho como colocar hoje esse texto na tela, mas espero que você me ouça atentamente. Diz assim: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo e o seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava todo o povo e lhe pregava as boas novas. 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Batismo de Jesus. Lucas é econômico, Mateus é bem mais extenso do que ele, mas é o suficiente para a gente entender, obviamente, muitas coisas à luz do que Lucas registra. Primeira coisa é que Lucas diz que o povo estava em expectativa. O povo queria encontrar alguém que resolvesse a sua vida. Lembre-se, nós falamos aqui nas outras conversas sobre esse tema, que Israel estava perdida religiosamente e politicamente. Roma havia invadido, estava dominando Israel, como nós todos sabemos. Então, politicamente, era uma opressão muito grande, o povo estava em miséria e o templo estava comprometido justamente por uma associação entre a religião de Israel e o poder de Roma. Isso estragou tudo, tanto que haviam 2 sumos sacerdotes presentes ali no templo nesse momento. Então, esse povo estava desesperado, não havia saída política, não havia saída religiosa, mas aí João aparece. Quando João aparece, ele aparece de uma forma diferente, ele é um homem altruísta, desapegado do poder. Seu pai, Zacarias, é sacerdote, mas ele não vai para dentro da estrutura religiosa de Israel. Ele sai para onde? Para o deserto. E Deus fala com ele no deserto. E no deserto ele anuncia a chegada do reino, desafia as pessoas a se batizarem nas águas como sinal de arrependimento. Diante desse personagem tão diferente, existe uma expectativa. Acho que João é o Messias. Deve ser ele deve ser o Messias. Essa era a expectativa do povo, e eles chamam ele de Cristo. Será que ele é o Cristo? Cristo é a palavra grega que quer dizer ungido, que advém, que corresponde à palavra Mexia, que quer dizer Messias. Hoje a gente chama as pessoas de ungido. Naquela época, quando alguém era chamado de ungido, quer dizer que aquela pessoa era o Messias. E João, ele definitivamente sabia a sua posição. E ele responde daquele jeito que nós muitas vezes nos referimos a ele, né? Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. João diz, olha, não sou o Cristo.
Parem com isso. Eu batizo com água, mas virá aquele que batizará no Espírito e no fogo, e eu não tenho nem condições de desamarrar a sandália dessa pessoa que virá, desse Messias que já chegou, né? No caso Cristo, que nós sabemos hoje, Jesus. Interessante que João, ele não é apegado a poder e ele não quer esse poder. E ele diz que há uma diferença muito grande entre ele e esse Messias que virá. Tão grande que ele não é nem capaz, nem digno de fazer um serviço que os escravos faziam. Essa ideia de cuidar dos pés das pessoas era muito comum naquela época e naquela região, uma região desértica. As pessoas sofriam muito andando na terra, com as suas sandálias, com os seus pés ali. Então, toda a casa tinha alguém que cuidava desse aspecto, e isso era bastante comum na cultura romana, na cultura grega, na cultura dos judeus. Mas quem fazia isso sempre era um escravo mais simples. E João diz: esse que vem é tão superior a mim, ele é tão incrível, ele é realmente tão maior do que eu não tenho condições sequer de desamarrar as suas sandálias, de prestar esse serviço que é feito pelo escravo mais simples. E aí ele diz que esse que virá, ele é tão superior que o batismo que ele fará também é diferente. Aí ele diz nos 16: eu os batizo com água, ele os batizará com espírito e com fogo. Vamos nos lembrar que o batismo com água, como eu já disse, é um sinal de arrependimento. E João está propondo isso, convocando as pessoas para se arrependerem, para largarem aquela religião esquisita e contaminada e aquela religião falida e hipócrita de Israel, e converterem o seu coração aos caminhos do Senhor. E esse sinal era o batismo. Nós falamos sobre isso anteriormente. Mas o interessante é que quando João fala do batismo que o Messias fará, ele diz que o Messias mergulharia, batizaria os homens em espírito e em fogo. Essa seria uma melhor tradução, ok? Para nós entendermos. Para a gente entender melhor isso, eu expliquei ontem, infelizmente não posso colocar aqui os temas na tela, mas eu expliquei ontem que batizar é uma palavra que no português a gente usa uma palavra só, batizar, não é? Mergulhar, ok. No grego não. Nós temos duas palavras para batizar. A primeira delas é bapto, bem assim mesmo, bapto, B-A-P-T-O, bapto. Significa mergulhar e tirar. Eu afundo, não é? E tiro. Bapto, mergulhar, bacana. Agora nós temos baptizo, é outra palavra, essa não. É uma palavra mais intensa, é uma forma intensiva de bapto e significa mergulhar para fazer perecer. Como afogar um homem, ou como afundar um navio. Olha que interessante. Adivinha qual palavra que João usa, aliás, que Lucas usa, registrando as palavras de João? Baptizo. Né? Aliás, no texto é baptizei. Ele vos baptizará no português, né, antigo. Ele vos batizará no Espírito e no fogo. Então, João não quer dizer que é um batismo qualquer, é um batismo de imersão em que aquele que é batizado fica lá dentro. Eu usei ontem, e acho que dá tempo, um texto, uma referência histórica para a gente entender melhor a diferença entre bapto e baptizo. Isso é muito importante para a gente saber o que é que Lucas está dizendo, tá bom? E eu disse ontem que um texto que usa essas duas palavras foi escrito por Nicander, que viveu aproximadamente 200 anos antes de Cristo, foi um médico grego. E esse texto, sabe o que é? Uma receita. Receita para a gente fazer picles. Pepino em conserva. Isso mesmo. E por que é interessante? Porque esse texto ele utiliza o grego koiné, o mesmo grego que Lucas usa para escrever o seu evangelho. Acontece que Nicander ele dá essa receita dizendo o seguinte, que quando a gente vai fazer o picles, ou pepino em conserva, primeiro a gente bapto o pepino na água quente. Bapto, mergulho e tiro. Batizo o pepino na água quente.
bapto, ponho e tiro. Depois, a gente baptiza o pepino na solução de vinagre e a gente deixa lá. Não é assim que a gente faz? O que é que acontece? Ambos verbos descrevem a imersão, não é, do pepino numa solução. Estou usando aqui pepino, mas a gente já sabe que essas coisas em conserva são feitas mais ou menos assim. E a intenção desse homem era mostrar essa diferença. Olha, quando você vai fazer essa receita, primeiro você coloca na água quente e tira. Baptizo. Aliás, bapto. Tá? Depois você mergulha dentro do vinagre e deixa lá. O primeiro ato é um ato temporário, ponho e tiro. O segundo é o ato de batizar o vegetal que produz uma mudança permanente. Coloco lá e ele não é mais pepino, ele se torna pepino em conserva. Ele muda, não é? Ele muda a sua consistência. Quando você come um troço desse daí, você já não come mais um pepino, é um pepino em conserva, porque ele foi completamente alterado por estar mergulhado dentro daquele vinagre, entendeu? Essa é a diferença. E esse é o termo usado por Lucas. Quando esse termo baptizo é usado no Novo Testamento, geralmente tem a ver com essa identificação com o Cristo, com esse mergulho, que é um batismo no Espírito. Nós mergulhamos no Espírito, ou somos mergulhados, melhor dizendo até, e isso nos transforma. Isso nos muda, deixamos de ser como nós somos. Esse é o anúncio de João Batista àquelas pessoas. Eu batizo com água, mas virá aquele que batizará vocês, mergulhará vocês no Espírito, baptizo, e vocês não serão mais as mesmas pessoas, vocês adquirirão outras características, vocês morrerão e viverão uma nova vida. João está dizendo, Lucas dizendo, registrando as palavras de João, que deve haver uma mudança com Cristo, uma mudança real. Assim como o vegetal, assim como o pepino vira picles, só para a gente se lembrar aqui dessa história, assim acontece com aquele que é mergulhado no Espírito. É um mergulho que leva à morte. Não é religioso, não é de simpatia, não é de seguir uma denominação, é de viver diferente, é de ser outra pessoa, é de morrer para mim mesmo e me levantar ou me transformar em outra pessoa. Tem a ver com vida e morte, coisa que muitas vezes nós não queremos viver, né? Nós queremos andar na periferia de uma relação com o Cristo, e vivendo uma religião periférica do Cristo, mas é preciso mergulhar no Espírito, mergulhar para ser outra pessoa. Ele também diz que aquele que vem mergulhará no Espírito e no fogo. Essa palavra, esse termo, em Lucas, quer dizer literalmente purificação. Algumas pessoas interpretam como se fosse um anúncio do Pentecostes, mas em Lucas não é provável que isso aconteça, porque são as mesmas pessoas que são batizadas no Espírito, elas também são batizadas no fogo, não é? Como uma ação do Espírito Santo em nos purificar, justamente para nós sermos outras pessoas. No verso 17, se você tiver com a Bíblia aberta aí, você pode perceber que ele fala sobre juízo, mas no 16, não. Somos imersos no seu Espírito e vamos sendo transformados nesse batismo, nessa imersão, purificados a cada dia, transformados por essa imersão no Espírito. Essa é uma evidência da nova vida que nós temos. Essa é uma evidência de que andamos com Jesus, nos entregamos a Ele, morremos para nós e nos tornamos nova criatura, nova criação diante do Senhor. Aí João descreve, melhor dizendo, Lucas descreve o batismo de Jesus. Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele e o que é que nós entendemos? É que Lucas quer mostrar para Teófilo, preste atenção, Teófilo, esse novo rei que está diante de nós agora, esse
esse Messias está presente, ele é pleno. Ele é pleno. Ele é tudo. Ele é aquele que nele vivemos, nos movemos e existimos, melhor dizendo. Ele é aquele diante do qual nós nos prostramos e pedimos, nos batiza. Me batiza, Jesus, me mergulha no Espírito Santo, me mergulha no fogo, me batiza com fogo, para que eu seja purificado e transformado. É diante desse que nós devemos nos prostrar. O desafio de João àquela multidão é: larguem essa religião hipócrita e se prostrem diante dele, para que ele os batize no Espírito e também no fogo. Ele é aquele que nos purifica, ele é aquele que dá razão à nossa existência, ele é aquele que nos faz gente diferente. Esse é o recado de Lucas para Teófilo e para nós. O novo reino é feito de gente em transformação constante. Claro que esse não é um processo imediato. Esse é um processo de vida, porque estou mergulhado e continuo mergulhado nele, sendo transformado, sendo trabalhado por ele na minha vida. Gente que faz parte do reino é gente que quer viver isso. Gente que não quer mais ser o que era e que está pronta para ser purificada pelo fogo. Esse é o convite de João Batista, aquela multidão, registrado por Lucas, apresentado a Teófilo e a nós, né? Estamos desesperados procurando solução na política, procurando solução na religião, sendo que tudo isso está nele. Que nós sejamos aqueles que se apresentam e digamos ao Mestre e digamos ao Messias: me batiza no Espírito Santo, me batiza no fogo, porque eu quero ser outra pessoa. E que isso aconteça com todos nós. Esse é o nosso Novamente de hoje, um remake do que nós falamos ontem. Espero que tenha sido bom para todos nós. É isso aí.